Oi, oi, gente, tudo bem? Bora lá para uma revisão geral sobre todos os assuntos que a gente já viu ao longo dessas últimas semanas, falando sobre desde língua portuguesa até os conhecimentos didáticos, para a gente ficar afiado para a prova de domingo agora. Bora lá? Então, nós vamos começar, mas antes de tudo, não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar também com quem você sabe que precisa desse conteúdo e também de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, beleza? Vamos lá? Deixa eu chegar mais pertinho e vamos lá. Então, vamos começar aqui. Eu espero. Vamos começar lembrando que a Consulplan, que é a banca, eles pedem questões bem superficiais, nada de muito aprofundado. E se você tem facilidade de decorar, faça isso. Tenha anotado em fichas, faça resumos, como eu tive que fazer para passar esse conteúdo para vocês, tá? E vamos lá revisar, porque assim, não é uma banca que apresenta grandes dificuldades, tá? Então vamos lá. O primeiro texto é do ano passado, 2021, e o título é: esse texto vai trazer para a gente, se eu não me engano, as próximas 5 questões para a gente resolver, tá? Eu separei de cada conteúdo 5 questões, tá? Para não ficar muito extenso, para não ficar muito longa essa revisão, tá? Então vamos lá. Somos cada vez menos felizes e produtivos porque estamos viciados na tecnologia. O cotidiano digital, descrito pela jornalista espanhola Marta Peirano, autora do livro El Inimigo Conoce el Sistema, O Inimigo Conhece o Sistema, tradução livre, esconde, na verdade, algo nada trivial. Um sequestro rotineiro de novos cérebros, energia, horas de sono e até da possibilidade de amar do que ela chama de economia da atenção. Movida por tecnologias como o celular, nesse ciclo, os poderosos do sistema enriquecem e contam com os melhores cérebros do mundo, trabalhando para aumentar os lucros, enquanto entregamos tudo a eles. O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você oferece em troca, diz a jornalista. Desde os anos 90, quando descobriu a cena dos hackers em Madrid, até hoje, ela não parou de enxergar a tecnologia com um olhar crítico e reflexivo. O seu livro narra desde o início libertário da Revolução Digital até seu caminho para uma ditadura em potencial, que para ela avança os trancos e barrancos sem que percebamos muito. Marta Peirano foi uma das participantes do evento Rei Festival Cartagena, um encontro de escritores e pensadores que aconteceu na cidade colombiana entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro. A seguir, vamos ler a entrevista concedida à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, tá? Então, ela fez uma entrevista e eles foram perguntar para ela alguns pontos. Você diz que a economia da atenção nos rouba horas de sono, descanso e vida social. Por quê? Marta responde: a economia da atenção ou o capitalismo de vigilância, ele ganha dinheiro chamando nossa atenção. É um modelo de negócios que depende que instalemos seus aplicativos para que eles tenham um posto de vigilância de nossas vidas. Pode ser uma TV inteligente, um celular no bolso, uma caixinha de som de última geração, uma assinatura da Netflix ou da Apple, e eles querem que você os use pelo maior tempo possível, porque é assim que você gera dados que os fazem ganhar dinheiro. A BBC pergunta: quais dados então são gerados enquanto alguém assiste a uma série, por exemplo? A Peirano fala: a Netflix tem muitos recursos para garantir que, em vez de assistir a um capítulo por semana, como fazíamos antes, você veja toda a temporada em uma maratona. Seu próprio sistema de vigilância sabe quanto tempo passamos assistindo, quando paramos para ir ao banheiro ou jantar.
a quantos episódios somos capazes de assistir antes de adormecer. Isso nos ajuda a refinar sua interface. Se chegarmos ao capítulo 4 e formos para a cama, eles sabem que esse é um ponto de desconexão. Então, eles chamarão 50 gênios para resolver isso, e na próxima série nós ficaremos até o capítulo 7. Os maiores cérebros do mundo trabalham para sugar nossa vida. Trabalham para sugar nossa vida? Peirano responde: todos os aplicativos existentes são baseados no design mais viciante de que se tem notícia, uma espécie de caça-níquel que faz o sistema produzir o maior número possível de pequenos eventos inesperados no menor tempo possível. Na indústria de jogos, isso é chamado de frequência de eventos. Quanto maior a frequência, mais rápido você fica viciado, pois é uma sequência de dopamina. Toda vez que há um evento, você recebe uma injeção de dopamina. Quanto mais eventos encaixados em uma hora, mais você fica viciado. A BBC pergunta: todo tweet que leio, todo post no Facebook que chama minha atenção, toda pessoa no Tinder de quem gosto é um evento? São eventos. E na psicologia do cotidiano, há o condicionamento de intervalo variável, no qual você não sabe o que vai acontecer. Você abre o Twitter e não sabe se vai retweetar algo ou se vai se tornar a rainha da sua galera pelos próximos 20 minutos, não sabendo se receberá uma recompensa, uma punição ou nada. Você fica viciado, mas rapidamente a lógica deste mecanismo faz com que você continue tentando para entender o padrão. Quanto menos padrão houver, mais o seu cérebro fica preso e continuará com os ratinhos, como os ratinhos na caixa de Skinner, que inventou o condicionamento do intervalo variável. O rato ativa a alavanca obsessivamente, a comida saindo ou não. Poderíamos nos caracterizar como viciados em tecnologia? Não somos viciados em tecnologia, Perano fala. Somos viciados em injeções de dopamina que certas tecnologias incluíram em suas plataformas. Isso não é por acaso, é deliberado. Há um homem ensinando em Stanford, na universidade, aqueles que criam startups para gerar esse tipo de dependência. Existem consultores no mundo que vão às empresas para explicar como provocá-la. A economia da atenção usa o vício para otimizar o tempo que gastamos na frente das telas. Essa conscientização de entender como funciona ajuda é o primeiro passo? Acho que sim. Também percebo que o vício não tem nada a ver com o conteúdo dos aplicativos. Você não é viciado em notícias, você é viciado em Twitter, não é viciado em decoração de interiores, você é viciado em Pinterest. Não é viciado em seus amigos ou nos seus filhos, maravilhosos cujas fotos são postadas. Você é viciado em Instagram. O vício é gerado pelo aplicativo, e quando você o entende, você começa a vê-lo de maneira diferente. Não é falta de vontade, eles são projetados para oferecer cargas de dopamina, que dão satisfação imediata e afastam de qualquer outra e o afastam de qualquer outra coisa que não dá isso, que não dá isso na mesma medida, como brincar com seu filho, passar tempo com seu parceiro, ir para a natureza ou terminar um trabalho. Tudo isso exige uma dedicação, já que há satisfação, só que não imediata, tá? Então, vamos lá. Segundo as afirmativas aqui. Seu livro narra desde o início libertário da Revolução Digital até o seu caminho para uma ditadura, sem potencial, que para ela avança aos trancos e barrancos. Segunda afirmativa, não é viciado em seus amigos ou nos seus filhos maravilhosos, cujas fotos são postadas. Você é viciado em Instagram. Sobre os períodos destacados em 1 e 2, marque verdadeiro, par e falso, tá? Aqui eu já tinha resolvido antes, tá? Esse vídeo, na verdade, eu já tinha gravado há uns dias atrás, porém, eu verifiquei hoje, quando ele saiu, ele estava completamente mudo. Então, estamos regravando, por isso que vocês vão ver algumas coisas já resolvidas, tá? Mas sem problema, vamos comentar igual. Então, em 2,
onde ele fala que você não é viciado em seus amigos ou em seus filhos maravilhosos, cujas fotos são postadas. Você é viciado em Instagram. A palavra cujas, além de estabelecer coesão referencial, sim, ela explicita uma relação de posse. Sim, está falando seus, né, falando dos seus filhos, cujas fotos, seus filhos maravilhosos, cujas fotos postadas, né, e em 1 e 2, a pronome relativo responsável pelo quê? Por introduzir a oração com valor semântico de adjetivo. Sim, nos dois casos, os adjetivos introduzem coisas de muito valor de adjetivo, tá? Em um, a expressão que pode ser substituída por as quais. Vamos ver? Que para ela avança aos trancos e barrancos. As quais, não. As quais para ela avança não tem nenhum sentido. Em um, que refere-se e concorda com revolução digital, que refere-se e em 2, cujas refere-se e concorda com amigos e filhos. Sim, em 2 refere-se, sim, a amigos e filhos. Porém, não refere-se não concorda com a revolução digital. Ela não está concordando, ela está, pelo contrário, ela está desaprovando. A sequência correta é a letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tá? O objetivo, então, dessa entrevista foi construir o perfil de uma pessoa pública, no caso da jornalista espanhola Marta Perano. Não, foi apenas entrevistá-la sobre um determinado assunto, tá? Obter o depoimento da jornalista Marta Perano sobre o uso da tecnologia como ferramenta de trabalho? Não, também, tá? Eles não perguntaram sobre essas ferramentas, no caso da tecnologia, como ferramentas de trabalho, tá? Promover uma discussão em torno de um tema transversal por meio da exposição da opinião de uma especialista? Sim, exatamente. Como ela é especialista nesse assunto, sobre o desenvolvimento da tecnologia e como nós ficamos nisso, então eles procuraram ela para que ela falasse sobre isso. Expor as mudanças na prática do jornalismo investigativo em função das novas ferramentas tecnológicas desenvolvidas para examinar e observar minuciosamente os acontecimentos? Não, tá? Porque não era a intenção dessa entrevista. A intenção da entrevista era falar sobre a influência e de como nós somos cada vez mais viciados em tecnologia, tá? Marta Peirano defende que as pessoas se tornam dependentes dos aplicativos que usam, porque elas têm a necessidade de expor publicamente suas vidas privadas. Não, ela fala, pelo contrário, a gente não tem essa necessidade. O que a gente tem é a necessidade de entender cada vez mais o aplicativo. É isso que ela deixa claro ali, tá? Essas ferramentas tecnológicas são projetadas com base em teorias científicas comprovadas de condicionamento. Sim, lembra que ela fala que essas tecnologias, essas ferramentas, elas são ensinadas em sala de aula nas universidades, para que as pessoas cada dia mais desenvolvam esses aplicativos, para que a gente fique cada dia mais dependentes e queira, por querer saber como é que funciona, queira ficar cada dia mais ali, e não tanto por postar foto, por querer ver foto dos outros, mas pelo simples fato de querer entender como funciona, tá? Quem nunca, né? A vida passa a ser mais simples com o auxílio dessas ferramentas tecnológicas, já que elas facilitam a interação entre as pessoas. Pelo contrário, não passa a ser simples. A gente fica cada vez mais, meu Deus, mas agora mais uma coisa, entendeu? O conteúdo dos aplicativos é viciante e eles conseguem atender a necessidades individuais, como, por exemplo, se informar, interagir. Pelo contrário, lembra que ela fala, o que é viciante no aplicativo? É a nossa necessidade de conseguir entender ele, tá? Então, realmente, a letra B, essas ferramentas tecnológicas que são projetadas com base em teorias científicas comprovadas de condicionamento. A Netflix tem muitos recursos para garantir e assegurar que, em vez de assistir a um capítulo por semana, como fazíamos antes, você veja toda a temporada em uma maratona.
Seu próprio sistema de vigilância espreita, sabe quanto tempo passamos assistindo, quando paramos para ir ao banheiro ou jantar, e quantos episódios somos capazes de assistir antes de adormecer. As palavras grifadas têm, respectivamente, os mesmos sentidos de, grifou aqui, garantir e assegurar, e vigilância e espreitar. Então, vamos ver. Seu próprio sistema, então, muitos recursos, a Netflix tem muitos recursos para almejar, não, já descarta, e seu próprio sistema de cautela, também não tem a ver, tem a ver com vigilância e com garantia, assegurar. Então, já descarta A. Anelar, muitos recursos para anelar, também não. Sistema de precaução, não condiz. Lembrando, sempre que você tiver dúvida na hora da prova, faz o que eu estou fazendo aqui, essa troca, tá? Olha a frase e vai encaixando, tentando encaixar com a frase para ver se tem o mesmo e dá uma olhada. Olha, ele está falando o que tem o mesmo sentido que garantir, que é assegurar, e vigilância, espreita, com qual dessas palavras aqui vai ter, você vai conseguir trocar e que vai dar o mesmo sentido, tá? Então, ansiar, não, também não, é uma garantia, e não um anseio. Aí sim, a observação, vigilância, esse tipo de vigilância não é de observação, tá? É mais uma espreita, então já tá dando a própria resposta ali, ó. A palavra que ele diz que é para trocar, ele mesmo coloca ali, que é a letra D. A Netflix tem muitos recursos para, em vez de colocar garantir, assegurar. Seu próprio sistema de vigilância ou espreita sabe quanto tempo passamos assistindo. Percebem como é mais fácil quando a gente consegue associar, tá? Então, façam essa troca na hora da prova, percam mais um tempinho, só ele grifou ali e você vai olhando nas alternativas e vai mentalmente trocando, fazendo essa relação, tá? Para a jornalista espanhola, a expressão economia da atenção, tá? Para ela, o que é isso? Resume a ideia de que as pessoas estão mais desatentas por causa da quantidade de ofertas de entretenimento na internet? Pelo contrário, o que ela fala? Que as pessoas estão cada dia mais atentas. Significa que a tecnologia está sendo usada para tornar as pessoas mais produtivas e conectadas entre si através do quê? Das redes virtuais de interação? Não, pelo contrário, as pessoas não estão ficando produtivas, e muito menos, pode ser até conectadas, mas não entre si, tá? Designa uma ramificação de empresas de tecnologia que investem na otimização do tempo dos usuários para que eles possam executar tarefas com mais agilidade. Também não, tá? Não é esse o objetivo também. Denomina o modelo de transação comercial que ele depende do quê? Da instalação de aplicativos desenvolvidos por empresas de tecnologia com o objetivo de vigiar o quê? Os usuários. Lembra que a Netflix faz? Eles conseguem saber quantos episódios a gente aguenta assistir. Eles conseguem saber quando a gente vai no banheiro, quando é que a gente para ir dormir, quando que a gente para ir comer, tudo. E aí eles fazem uma avaliação e uma modernização para chegar ao ponto, para chegar depois, quando chegar próximas temporadas, a gente não assistir só 6 ou só 7, a gente assistir mais, tá? Então, é isso. Agora nós vamos para compreensão de textos digitais e multimodais, tá? E quanto à compreensão de texto, leiam bastante. Espero que vocês tenham lido muito para conseguir ter mais atenção na hora da prova, tá? A prova da Consulplan, ela não é muito extensa em questão, cada pergunta, elas são assim, pequenos enunciados, pequenas alternativas, para que você não se canse, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Compreensão de textos digitais e multimodais, que são muito importantes,
Porque hoje em dia a gente tem muito isso, né? Onde a gente olha, seja na internet, seja na rua, nos outdoors, a gente vê muitas campanhas digitais, né? Aqui, por exemplo, nós temos um slogan do Novembro Azul, que é o quê? A prevenção contra o câncer de próstata, né? E aqui fala claramente, cuidar da saúde também é coisa de homem. E está anunciando uma palestra de saúde masculina, o título Prevenção do Câncer de Próstata. O palestrante, que é um médico urologista, vai ser, no caso aqui, no auditório da IFMG, de Minas Gerais, no dia 17/11, às 2 da tarde. E essa atividade é gratuita, é pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Então, primeiro, leia as afirmativas abaixo sobre o texto 1 e, em seguida, assinale a única texto acima, linguagem verbal. Também, tá? A cor em que o texto se apresenta não tem relação nenhuma com o conteúdo que está sendo vinculado. Pelo contrário, Novembro Azul, eles colocaram um azul de fundo e falaram, ó, Novembro Azul é o câncer de próstata, saúde masculina. O sinal de 2 pontos usado no texto anuncia um esclarecimento sobre o que foi dito antes. Sim, se a gente voltar aqui, ele vai estar dizendo o quê? Palestra Saúde Masculina, 2 pontos. Prevenção do câncer de próstata, tá? Então, é apenas a número 3 que está correta, certo? Então, vamos lá. Observe o meme referente à Copa do Brasil de 2018, a Copa do Mundo. Aqui temos a foto do Messi. Tchau, 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 Messi. Messi, tchau, tchau, tchau. E o Danilo Chaves com a bandeirinha e indo embora. Sobre o texto acima, é incorreto afirmar que é incorreto, tá? Para que esse meme faça sentido, é necessário que o leitor tenha alguns conhecimentos prévios. Não necessariamente. Aqui a gente já olhando, já dá para entender que a Argentina foi embora, pensando em Copa do Mundo, foi eliminada. A intertextualidade está presente neste texto. Tá. Incorreto. Volta. Para que esse meme faça sentido, é necessário que o leitor tenha alguns conhecimentos prévios. Sim, tá? Aqui a gente vê, a pessoa tem que entender de por que que o Messi está indo embora. Quem é Messi? Que bandeira é essa? Tá? E também a musiquinha junto. A intertextualidade está presente nesse texto, muito. Tudo conectado aqui, tá? A bandeirinha, a música, o vestuário, o personagem, tá? Fazendo referência a um personagem que muito conhecido também, né? Como o Messi. O meme acima é um exemplo de texto multimodal. Sim, o texto acima é do universo digital, especificamente das redes sociais. Sim, retirado de lá. A imagem é desnecessária, pois o texto escrito já possui sentido completo. Não. Sem a imagem, a gente não consegue compreender o sentido do texto, tá? Você tirar essa imagem, só falar o Messi tchau, Messi tchau, Messi tchau, 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 você não consegue entender o contexto que ele está se referindo ali, tá? Irandé Antunes, em seu livro Análise de Textos, Fundamentos e Práticas, questiona quais textos os professores poderiam selecionar para analisar em sala de aula. Em seguida, responda. Todos os textos de qualquer tipo ou gênero, de qualquer tamanho ou função, textos verbais, orais e escritos, e não verbais, e textos multimodais, imagens, charges, histórias em quadrinhos, gráficos, tabelas, mapas, podem ser objeto de análise. Tá. Aí ele pergunta, em se tratando de análise de materiais escritos, a autora recomenda que os textos sejam adequados quando a temática, a estruturação, a linguística e ao tamanho, não sendo necessária a observação e adequação da faixa etária. É necessário, sim. São representativos de diferentes dialetos regionais e do registro mais formal, obrigatoriamente. Não necessariamente, tá? Afinal de contas, nós temos, ele fala assim, de todos os sentidos, tá?
Sejam diversificados quanto ao seu tamanho e equilibrados quanto ao seu grau de complexidade. A leitura de textos mais longos e complexos pode limitar o poder de análise dos estudantes. Não necessariamente, tá? Sejam diversificadas quanto à sua forma de apresentação e, dessa maneira, explore diferentes recursos visuais. Sim, quanto mais diversificado, é melhor para explorar os diferentes recursos visuais, tá? No caso de sofrerem adaptações ou supressões presentes, a unidade de sentido não sendo importante a preservação relevante do conteúdo. Preste muita atenção lá na prova, nessas pontas, depois da vírgula citando, ou antes, não sendo importante, até um ponto correto. Depois vem, não sendo importante a preservação, presente relevância do conteúdo. Muito importante, tá? Sempre observar isso em todos os conteúdos, desde o básico até o específico, tá? Agora vamos para uma questãozinha que a gente até, inclusive, revisou nas revisões de aquecimento. Aqui tem um gráfico que traz o aumento do número de casamentos entre 2003 e 2008, que traz o quê? Entre pessoas, esse aumento que ocorreu entre pessoas acima dos 60 anos, 44%. Aí ele cita que na população brasileira esse número foi de 28%, e um fator determinante é que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho, o que lhes garante a independência financeira necessária para o matrimônio. A população com mais de 60 anos no mercado de trabalho, tá? Isso já foi, e ele vem trazendo que devido a esse aumento do casamento, foi também devido ao aumento dessas pessoas no mercado de trabalho entre 2003 e 2008, né? Em 2003 era 31%, e em 2008 era de 38%. Gráficos são exemplos de utilização simultânea das linguagens verbal e não verbal. É preciso analisar as duas ocorrências para a compreensão do texto. Nos gráficos, os elementos visuais e os elementos textuais são fundamentais para o entendimento total da mensagem transmitida. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal têm como intenção mostrar ao leitor que o número de casamentos em pessoas acima de 60 anos diminuiu em um período de 5 anos. Não, ele aumentou. O número de pessoas acima de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho, ele é proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária? Não, pelo contrário, tá? Apresenta dados para o leitor que comprovam o aumento no número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos, assim como o aumento da inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho. Sim, ele mostra essa relação entre o aumento dessa faixa etária no mercado de trabalho com o aumento de casamentos. Apresenta preocupação com a diminuição no número de casamentos entre pessoas de várias faixas etárias da população brasileira. Gente, a única coisa que ele mostra ali foi em um determinado momento, quanto que aumentou de casamentos na população em geral, e mais nada, tá? Então, a letra C. Aqui, temos uma charge do Garfield, onde ele está aqui fazendo, ó, clicando, olhando para a rede, ele deita na rede, daí o dono dele vai lá, expulsa ele, deita, o que ele faz? Vai lá e rasga, e o dono dele fica lá. Sobre a tirinha do Garfield, é correto afirmar o quê? A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento. Para a composição sinal, colabora para tá? A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens, ela não influencia na compreensão. Se influencia sim, você tem que acompanhar quadrinho por quadrinho para você entender o final. As imagens não apresentam um sentido lógico. Apresentam sim. Por isso causa dificuldade no entendimento. Apresenta sentido lógico, tá? Então, a gente vê um pouquinho de como funciona para fazer essa interpretação, tá? Nós vamos ver agora um pouquinho de... tá? Um assunto bem importante que é pedido nas provas. Então, vamos lá. Que essa questão de 2020, a família humana. Não acho que tudo tenha piorado nos dias atuais. Nunca fui saudosista, prefiro a comunicação imediata pela internet. As cartas que levavam meses
Gosto mais de trabalhar no computador do que de usar a velha máquina de escrever, que tinha lá seu charme. No Whats ou outros, falo instantaneamente com amigos e familiares, aqui perto do outro lado do mundo. Os afetos se multiplicam, se consolidam, circulam mais emoções. Nossa qualidade de vida melhorou em muitas coisas, mas serviços essenciais entre nós andam deteriorados. Uma vasta parcela de humanidade ainda vive em nível de miséria. São as contradições inacreditáveis de um sistema onde cosmólogos investigam espaços insuspeitados, cada dia trazendo revelações intrigantes, mas ainda sofre e morre gente nos corredores de hospitais sobrecarregados. Milhões de crianças morrem de fome, outros milhões nunca chegam à escola, ou brincam diante de barracos com barro feito de água e esgoto. Minhas repetições são intencionais, aqui nos romances, até nos poemas. Retorno a temas sobre os quais eu mesma tenho certezas, que envolvem, antes de mais nada, ética, moralidade, confiança, decência, pois é neles que eu aposto nos descendentes que olham para o outro, que somos todos nós, do gari ao intelectual, da dona de casa à universitária, dos morenos aos louros de olhos azuis, com atenção e respeito. Estudos recentes sobre a história das culturas revelam dados sobre tempos em que a parceria predominou sobre a dominação, entre outros, entre grupos, entre pessoas, mas o mesmo ser humano que busca o amor anseia pela dominação das relações pessoais, internacionais, de gênero, de idade, de classe. E se tentássemos mais parceria? Na verdade, não acredito muito nisso, a não ser que a gente dê uma melhorada em si mesmos. É possível que em algumas décadas ou mais a miscigenação será generalizada. Superados os conflitos raciais, às vezes trágicos, teremos uma miscigenação densa de cores, formas, idiomas e culturas. Origem, dinheiro ou tom de pele vão interessar menos do que caráter e lealdade. A produtividade e competência menos do que a visão de mundo e a abertura para o outro. A máquina importará tanto quanto o sonho, a hostilidade não vai esmagar a esperança e não teremos de dominar o outro, tentando construir uma civilização. Talvez eu hoje tenha acordado feito uma visionária ingênua. Não é inteiramente ruim. Isso se chama esperança de que um dia predomine, sim, a família humana. E aí? Perguntarão. Sem conflito, sem cobiça, sem alguma opressão e alguma guerrinha, qual a graça? Aí não vamos bocejar como anjos entediados, mas crescer mais e mais em caráter, sabedoria, harmonia e, por que não, algum tipo de felicidade. Eu diria a Luft, a humana, a família humana disponível. A gente vai trabalhar algumas questões desse texto, não sei se na sequência, mas a gente vai ter mais para frente também em outros temas. Primeira pergunta. Quanto à disposição da sílaba tônica, é possível afirmar que elas são as palavras insuspeitados e possível, insuspeitados e possível possuem somente uma sílaba tônica, tá? Que é aqui, insuspeitados e possível, tá? Tem uma sílaba tônica, a gente é possível afirmar que elas são classificadas como paroxítonas, tá? Que é a penúltima sílaba da palavra, tá? Daqui para cá. Então, eu falo dessa maneira porque meu cérebro associa melhor. Mas as paroxítonas é a penúltima sílaba da palavra, tá? Então, oxítonas são as últimas, tá? E proparoxítonas é a antepenúltima. E polissílabas e monossílabas são outras coisas, tá? As elites e o povão. É cansativo, é irritante isso de falar em elites e povão, como se só o chamado povão fosse honesto e merecedor da confiança e tudo que se liga à elite. Significasse o pior quanto à moral, ao valor e à confiabilidade. É mal intencionado dizer que só a elite é saudável, educada, merecedora das boas coisas da vida e o povão é sujo, grosseiro e não vai melhorar nunca.
E, afinal, o que é essa elite? Quem a constitui? Parece que existem várias elite social, nada mais triste do que ler. Fulana de tal, socialite, tem profissão, tem família, faz alguma coisa da vida? Não, ela é socialite. O marido ou filho ou companheiro dessa fina dama seria o quê? Um socialite também, singularmente, ainda não vi o termo usado no masculino, talvez porque na nossa utopia os homens sempre têm profissão e ganham o dinheiro, isto é, são úteis enquanto as mulheres ornamentam seu lado público. Elite intelectual, elite social, agora intelectual, dessa já gostei mais, porém cuidado, o grau de intelectualidade não resiste na quantidade de diplomas. Alguns fajutos adquiridos no exterior em universidades com nomes pomposos. O intelectual de primeira é o que de verdade pensa, lê, estuda, escreve, pesquisa e atua. Cultiva a simplicidade e detesta a arrogância, companheira da inteligência limitada. Talvez a elite verdadeira fosse a dos bens, as dos bem informados e instruídos. Não importa em que grau, não importa o dinheiro nem sofisticação. Um povo pouco informado acredita no primeiro demagogo que aparece. Engole suas mentiras como pílulas, salvadoras e por cegueira ou por carência, segue o caminho de seu próprio infortúnio. Seria melhor largar essa bobagem de elite versus povão e pensar em habitantes deste planeta e deste país, todos merecendo melhor cuidado com a saúde, melhores escolas e universidades, melhores condições de vida, melhor salário, melhores estradas, lugares de lazer, mais bem cuidados, mais tranquilos e seguros, menos impostos, menos mentiras, mais oportunidades, mais sinceridade, mais vida, melhor uso das palavras, mais respeito pela inteligência comum e pelo bom senso. Então, belíssima fórmula tão pouco aplicada. Comecemos pela educação, mas não venham com a empulhação quanto aos analfabetos, a menos no país. Alfabetizado não é quem aprende a assinar o nome, é quem antes leu e compreendeu aquilo que vai assinar, porque tem muita gente que lê e não compreende, tá? Pois se optar errado, a exploração de sua ignorância vai pesar sobre seus ombros por mais um longo tempo de altos juros. Mais cuidado com palavras, pois elas podem se transformar de pedras preciosas em testemunhos de ignorância ou má vontade, ou ainda em traiçoeiros punhais. Um texto de Lia Luft, publicado em 2011. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que evidencia erro de grafia. A sofisticação tem concepções bem diversas. A ignorância está relacionada à miséria social. O povão ainda é uma classe social invisível do país. O verdadeiro intelectual estuda e pesquisa, aqui a pesquisa, eu corrigi, mas é uma pesquisa como se, diversas áreas. Eles estavam questionando sobre a honestidade da elite social. Então, aqui é o erro da grafia. Tá? Então, Missa do Galo, seus. Nunca pude esquecer a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal, havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do Galo. Preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma das minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta, acolheram-me bem quando vim a Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assobradada da rua de Senado com os meus livros. Poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente.
Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez ouvindo dizer ao menino que iam saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que tinha amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a exigência da comborça, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, chamava-lhe a Santa, fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato dava para Maometana, aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar, pode ser até que não soubesse amar. De Machado de Assis, Missa do Galo. As palavras a preparatórios e títulos, as palavras a preparatórios e títulos são acentuadas da mesma razão que as respectivamente, até a palavra que eu tinha, preparatórios, harém, e títulos, ninguém. Isso. Família, não. Família é um outro sentido, tem que ser na mesma sequência. Só, harém, não, daí não, não. Só harém, sim. Só, pode ser, mas que tenha aparências simpáticas. Ó, lágrimas não tem, existência também não, princípio, após, pode ser, música, então só a letra C, tá? Nesse caso. Vamos lá. Exigências da vida moderna. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C, uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne infarto, uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja para, não lembro bem o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 a 6 refeições leves diariamente e nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições e enquanto tiver dentes, passar o fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com plaques. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar o equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas do seu dia. Há que se dormir 8 horas por noite e trabalhar 8 horas por dia, mais as 5 comendo são 21. Sobram 3 desde que você não pegue trânsito. As instâncias comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora, por experiência própria, após 15 minutos de meia volta e começa a voltar, ou a meia hora vira uma. E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta, devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se estar bem informado, também lendo 2 ou 3 jornais por dia para comparar as informações. E o sexo. Todos os dias, tomando cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo e inovador para renovar a sedução. Isso leva tempo e nem estou falando de sexo tântrico. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar banho frio
com a boca aberta. Assim você toma água e escova os dentes. Chame os amigos junto com os seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua mulher, na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um danoninho e se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio. Agora tenho que ir. É o meio-dia. É o meio do dia e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro e já que vou, levo um jornal. Tchau. Viva a vida com bom humor. Luiz Fernando Veríssimo, Exigências da Vida Moderna. Assinale a alternativa em que as modificações realizadas em 2 não não alteram a correção gramatical ou as ideias originais do texto em 1. Cada dia, uma aspirina previne um infarto. Uma aspirina, cada dia, previne infarto. Não. Ah, e o sexo. Todos os dias, tomando cuidado de não se cair na rotina. Ah, e o sexo. Tomando cuidado de não se cair na rotina todos os dias. Já muda. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua mulher, na sua cama. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua mulher, na cama dela. Não, daí já alterou, porque não é. Da sua cama passou a ser a cama dela. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes. Por exemplo, 2 pontos. Tomar banho frio com a boca aberta, ponto e vírgula, assim você toma água e escova os dentes. 6. Sobre as regras gerais de apresentação das referências bibliográficas, o capítulo 6 da norma NBR 6023 de 2002 é dedicado a esse assunto. Acerca da apresentação das referências, é incorreto afirmar que os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em sequência padronizada. Sim, a pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para todas as referências. As abreviaturas devem ser conforme a NBR 105/22. As referências constantes em uma lista padronizada, elas devem obedecer aos mesmos princípios. A optar pela utilização de elementos complementares. Estes devem ser incluídos em todas as referências da CAES. Todas não. Só naquelas só naqueles elementos que elas estiverem, tá? As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a se identificar individualmente cada documento com espaçamento 1,5 e separadas entre si por espaços simples. Quando aparecem em notas de rodapé, serão alinhadas a partir da segunda linha da mesma referência abaixo, da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas. Agora, nós vamos falar de um assunto que eles gostam muito de cobrar, que é a classe. Lembrando também que é muito importante sempre frisar que a consúpula gosta de questões que eles pedem o incorreto, a alternativa que não, que a alternativa falsa, de pegadinhas também, tá? Então, muito importante isso também, tá?
Lá no final. Então, vamos lá. A ética das máquinas. Imagine uma situação na qual uma máquina identifica o rosto de um terrorista internacional tentando embarcar em um voo no aeroporto de Tel Aviv. Imediatamente, um alarme soa e os embarques são suspensos. Todos os voos são automaticamente cancelados. Em poucos minutos, a notícia já percorre milhões de tablets e se espalha pelo mundo. O preço do barril de petróleo triplica e nas bolsas de valores há uma corrida pelas ações das empresas petrolíferas. Essa manobra faz com que o preço de outras ações desabe. A queda do valor das ações leva a uma corrida para o dólar e em poucas horas ele se valoriza mais de 15%. Contratos de importação e exportação são suspensos. Essa cadeia inusitada de acontecimentos pode levar ao caos, mas o que significa um dia que poderia dizimar centenas de vidas? Os agentes da polícia portuária poderiam não ter identificado o rosto do terrorista, e neste caso, a tragédia seria inevitável. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que a máquina poderia ter identificado incorretamente um rosto que, se ela não tivesse autonomia para suspender embarques e voos, um dia de caos na economia mundial poderia ter sido evitado. O que teria, o que seria melhor? Tudo depende dos riscos que estamos dispostos a correr. As máquinas estão se tornando cada vez mais autônomas. Máquinas autônomas não podem ser desligadas. Cada vez mais delegamos a elas decisões diante de situações imprevistas. Se o rosto do terrorista é identificado, o alarme soa e os embarques são automaticamente cancelados, independentemente da vontade de qualquer funcionário do aeroporto. Máquinas autônomas podem também alterar sua própria programação a partir de sua interação com o gabinete, e por isso não temos controle pleno sobre elas. Em geral, delegamos autonomia para máquinas quando, em algumas tarefas, sua performance é melhor do que a de um ser humano. Cálculos de engenharia, folhas de pagamento de grandes instituições são casos típicos dos quais a performance das máquinas ultrapassa o raciocínio e a memória humana. Em pouco tempo, a identificação instantânea de rostos também integrará essa lista. Máquinas superinteligentes ainda são um sonho distante, mas não impossível. Não podemos tampouco descartar a possibilidade delas serem produzidas acidentalmente. Como uma máquina autônoma não pode ser desligada, ficaríamos à mercê de seus caprichos, que poderia incluir a destruição completa da raça humana. O físico Stephen Hawking sugere que, diante desse risco, as pesquisas em inteligência artificial deveriam ser interrompidas. O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, defende que o aumento da inteligência se refletirá em um aprimoramento ético. Daniel Dennett, um dos pioneiros da filosofia da mente, afirma que a superintendência não passa de uma lenda urbana que se baseia em atribuir às máquinas podres que elas nunca terão. Temos que aguardar com os dedos cruzados os próximos capítulos da história da tecnologia e torcer para que das inteligências sem consciência possa emergir algo mais do que apenas eficiência cega a competência sem compreensão. Analise as alternativas a seguir. À mercê de seus caprichos, as máquinas. Acerca das duas ocorrências no acento grave da frase, nos segmentos anteriores, pode-se afirmar que é facultativo nos dois casos, não, nos dois casos é necessário. Justifica-se pelos mesmos motivos? Não. É obrigatório apenas no caso 2 e inadequado no caso 1. Nos dois casos, o acento está adequado. É obrigatório nos dois casos, porém, com justificativas diferentes, sim. Um está falando que a pessoa está à mercê dos seus caprichos, e o outro está falando das máquinas, tá? Então, Crônicas de Arthur Fischel. Vamos lá. E aqui, vamos analisar os segmentos. Sempre que tiver um texto, mas é muito comprido, a primeira coisa que você faz é dar uma olhada no que ele diz depois desse texto. Por exemplo, aqui.
Analise o segmento. A primeira vez em que me dei conta de que a juventude estava acabando foi no Tivoli. Para quem não está ligando o nome à pessoa, ele vem explicando o que é o Tivoli. O Tivoli era o Mafuá, que ficava em plena Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá? Então, ele vem explicando o que é. Assinale o item em que o uso da crase ele é compatível com a desse segmento. As amigas foram a confraternizar, assim como as amizades. O que é? Estávamos observando tudo a distância de 5 metros. Ele não está falando de distância ali na questão, tá? A cantora fez o maior sucesso por fazer seu show, a Anitta. Não, também ele não está falando de associar uma cantora com outra, tá? O campeonato de futebol terá seu início às 17 horas. Também não tem o mesmo sentido, porque não está falando de horário nem de nada ali. Ele terminou a prova às pressas, pois já estava no horário. Também não tem a ver com isso. Então, vamos lá. Mais um texto, a família humana, tá? Vamos ver o que ele fala aqui embaixo. Thalia Luft, a gente já viu esse texto antes, tá? O que ele vem trazendo? Trechos para a gente analisar, trechos que tem crase. O texto registra alguns casos de ocorrência da crase. Observe essas orações a seguir. Primeiro, ele foi à Bahia passar o carnaval. À noite, ele pegou o caminhão e foi embora. Terceiro, Antônio comprou o caminhão e pagou à vista. 4. No mês passado, assisti aquele filme que você falou. 5. Meu patrão sempre costumava dizer, prefiro isto aqui. E o que ele está pedindo? Quantas delas também devem registrar a ocorrência de crase? Então, das 5, as 5 devem registrar. Ó, ele foi à Bahia passar ele foi à Bahia passar o carnaval. À noite ele passou o caminhão e à noite ele foi, tá aqui bem, vou deixar aqui. Aqui, aqui, à noite. Aqui. Antônio comprou o caminhão e pagou à vista. No mês passado, assisti aquele filme que você falou. Meu patrão sempre costumava dizer, prefiro isto aqui, tá? Então, é a letra E. 4. Isso é do Galo. Esse aqui a gente já viu quando ele fala da idade dele, sobre a família e tal. E aí ele vem trazendo. Havendo ajustado com um vizinho, irmãos da missa do Galo, primeiro parágrafo, observe-se a utilização do sinal indicativo de crase. Ó, tá? Observa-se, tá. A utilização deste mesmo sinal também é obrigatória em. Eles sempre iam a passeios pelas ruas do Rio. A mulher acostumara-se a sofrer com a traição do marido. A aceitação das tristezas é prejudicial à saúde do indivíduo. No mesmo sentido. Eu mostrei a ela o programa. Então, a aceitação, assim como eu falei, havendo ajustado um vizinho, irmos à missa do Galo. Aqui, a aceitação das tristezas é prejudicial à saúde do indivíduo. E aqui, mais um texto, né? E como sempre, lá no final, vai dizer assim: acerca do emprego do sinal indicativo de crase em vai dar tempo de irmos à ópera hoje, lá no quinto parágrafo, marque verdadeiro para verdadeiro ou falso, tá? Então, acerca do emprego do sinal indicativo de crase. O verbo ir tem o sentido de comparecer. A palavra ópera aceita o artigo definido a. Vai dar tempo de irmos à ópera. Se o verbo estivesse no singular, a crase seria opcional. Não, não seria, tá? Então, de crase, lembra das regrinhas, tá? A letra C,
verdadeiro, verdadeiro, falso. Sempre lembrando das regrinhas. Se tiver que lembrar, volta lá no vídeo que a gente fala só sobre as regras, tá? Agora, vamos comentar um pouquinho sobre concordância verbal e nominal. Tá? Então, aqui eu vim trazendo esse texto, tá? Mesmo texto daquela jornalista, só que agora a gente vai falar sobre concordância. O que seria concordância? Quando uma frase, né, dentro de uma frase vai concordar com a outra, né? No artigo também vai ajudar a trazer concordância para aquilo. Então, tá. Então, vamos lá. Considerando a substituição do segmento de texto grifado pelo que está entre parênteses, então a gente vai ver aqui, a gente vai ler as alternativas e vai ver o que está sublinhado, tá? E aí, o que está em parênteses. E o verbo que deverá permanecer no singular, e aí você vai dizer sim. Se o verbo que deverá permanecer, se o verbo deve permanecer no singular está, considerando a substituição do segmento do texto grifado pelo que está entre parênteses, o verbo que deverá permanecer no singular está em o preço de qualquer, ó, aqui, tá, a primeira, e esse é o que está em parênteses. O valor que se atribui às coisas, tá? O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você oferece em troca. O valor que se atribui às coisas é a quantidade de... A organização e o planejamento do funcionamento deste mecanismo faz com que você continue tentando para entender o padrão. A lógica deste mecanismo faz com que você continue tentando para entender o padrão. Não. Lógica e organização. Tudo isso exige uma dedicação, já que há satisfação, só que não imediata. Brincar com seu filho, passar tempo com seu parceiro, ir para a natureza ou terminar um trabalho. Tudo isso exige uma dedicação. O cotidiano digital. O cotidiano digital descrito pela jornalista espanhola Marta Perano, autora do livro El Inimigo Conhece o Sistema, em tradução livre, né? Esconde, na verdade, algo nada trivial. As práticas corriqueiras do meio virtual abordadas. Então, aqui o que ele quer saber é a substituição do segmento que está grifado pelo que está em parênteses, que vai permanecer no singular. Então, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você oferece em troca. O valor que se atribui às coisas é a quantidade de vida que você oferece em troca. A organização e o planejamento do funcionamento deste mecanismo faz com que você continue tentando para entender o padrão. Então, o que dá sentido é esse aqui mesmo. Certo? Esse é mais fácil. Seu livro narra desde o início libertário da Revolução Digital até o seu caminho para uma ditadura em potencial, que para ela avança aos trancos e barrancos. 2. Não é viciado em seus amigos ou nos seus filhos maravilhosos, cujas fotos são postadas. Você é viciado em Instagram. Sobre os períodos destacados em 1 e 2, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em 2, a palavra cujas, além de estabelecer coesão referencial explícita, explicita uma relação de posse. Sim, ele fala, seu livro narra desde o início libertário da Revolução Digital até o seu caminho para uma ditadura em potencial. Em 1 e 2, a pronome relativo responsável
Por introduzir oração com valor semântico ou adjetivo. Sim. Em um, a expressão que pode ser substituída por as quais. E para as quais, para não. Sem que haja prejuízo sintático semântico, pelo contrário, tem prejuízo ali. Em um que refere-se à concordância com a Revolução Digital, em dois, cujas refere-se e concorda com amigos e filhos. Cujas concorda com amigos e filhos, mas um não refere-se à concordância da Revolução Digital. Tá? O artigo é uma das classes de palavras variáveis que concordam em gênero e em número com o substantivo que o acompanha. Todas as palavras destacadas são artigos em... E eles querem que você os use pelo maior tempo possível, porque é assim que você gera dados que os fazem ganhar dinheiro. Isso é uma opção. A Netflix tem muitos recursos para garantir que, em vez de assistir a um capítulo por semana, você veja toda a temporada em uma maratona. Nesse ciclo, os poderosos do sistema enriquecem e contam com os melhores cérebros do mundo, trabalhando para aumentar os lucros, enquanto entregamos tudo a eles. A eles. Todos os aplicativos existentes são baseados no design mais viciante de que se tem notícia, uma espécie de caça-níquel que faz o sistema produzir o maior número possível de pequenos eventos inesperados no menor tempo possível, e todos são artigos. O verbo destacado deve sua flexão à palavra sublinhada em. O rato ativa a alavanca obsessivamente, a comida saindo ou não. Então, ele quer saber o verbo que está destacado e deve a sua deve sua flexão para a palavra que está sublinhada, tá? Então, ativa. Com comida não tá, não deve a sua flexão a ela. A lógica deste mecanismo faz com que você continue tentando. Também não faz, não deve, né? Ele flexiona. Um encontro de escritores e pensadores que aconteceu na cidade colombiana. Um encontro de escritores e pensadores que aconteceu. Encontro que aconteceu. Esse sim está associado. A gente consegue tirar os escritores e pensadores. Encontro que aconteceu. Consegue unir. Certo. A gente consegue perceber a flexão. Aqui, texto. Vocês podem ler o texto ali, tá? Para não ficar muito comprido também. Em O Brinquedo, havia ficado para trás, e seu principal meio de transporte era um Opel 1896. A concordância seria mantida, de acordo com a norma padrão da língua, caso fossem feitas as alterações. Tá? Então, ele vai colocar aqui para você assinalar se essa concordância do o brinquedo havia ficado para trás, e seu principal meio de transporte era um Opel 1896, e ele está falando qual dessas frases a concordância vai ser mantida de acordo com a norma padrão da língua, caso fossem feitas essas alterações. Os brinquedos havia ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel. Primeiro que o havia, como ele está falando no plural, deveria ser haviam e não havia, tá? Então, a gente já elimina a letra A e a letra C, tá? Próximo. Os brinquedos haviam ficado para trás e seu principal meio de transporte era um Opel 1896. Vamos ver se a D pode ser. Os brinquedos haviam ficado para trás e seus principais meios de transporte era
e seus princípios. Aí, o que está errado aqui é que principais não precisaria deixar de ser principal, nem virar plural. Poderia continuar daquela maneira ali, no, no singular mesmo. Porque só vai falar, tá falando aqui, que os brinquedos haviam ficado para trás, tá? Eram brinquedos, era no plural. E o seu principal meio, qual que era o principal meio de transporte? Era um Opel, um carro, 1896. Então, não tinha necessidade de plural, tá? Então, por isso. Certo! Então, beleza. Agora vamos falar um pouquinho de reconhecimento de formas linguageiras na circulação da internet. Internet, como diria o alemão. Uma intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Consequentemente, todos os conceitos da internet aplicam-se também numa intranet, como, por exemplo, o paradigma de cliente-servidor. Resumidamente, o conceito de intranet pode ser interpretado como uma versão privada da internet ou uma mini-internet, confinada a uma organização. Não corresponde às principais características da intranet. Permite compartilhamento de arquivos, permite compartilhamento de impressoras, permite a transmissão de vídeo, utiliza múltiplos protocolos, utiliza exclusivamente o acesso de escada. Tem umas questões, gente, que são meio óbvias, né? Durante a navegação da internet, alguns sites utilizam a técnica de armazenar pequenos arquivos de texto no computador do usuário com o objetivo de identificar e armazenar informações sobre os visitantes que podem ser recuperadas pelo próprio site em acessos futuros. Estes arquivos são conhecidos como logs. Não, logs é quando a gente entra no acesso ao site, coloca o nosso log, nossa senha. E scripts não scripts são outro tipo de coisa. Pode até ter script de leitura para a gente gravar um vídeo, enfim. Baits também não. Cookies, quando você entra num site e ele pede lá, esse site, ele usa de cookies para armazenar o quê? Os seus dados, para quando você voltar lá, ele já tem tudo salvo, sabendo os seus interesses, tá? Assinale a alternativa que se trata de um protocolo de internet de transferência de arquivo bastante rápido e versátil, utilizado o FTP, tá? Porque a HTTP, ele é nada mais é do que o início do link lá que a gente geralmente tem nos provedores, né? Quando a gente abre para digitar um site. O HTML, nada mais é do que uma forma de salvar um arquivo ou quando a gente salva um arquivo da internet, tá? Então, FTP é uma maneira de salvar o arquivo e transferir o arquivo muito mais rápido, tá? São características da intranet, menos. Ele é um espaço restrito a determinado público, utilizado para compartilhamento de informações restritas. Geralmente, o acesso é feito em servidor local, localizado em uma rede interna de uma empresa. Melhora a comunicação entre os membros de uma organização. Baixo custo de implementação. Não, é uma rede privada, soluções entre empresas em nível mundial. Não, é uma rede privada, ou às vezes acontece nas redes de escola, enfim, e não tem objetivo de compartilhar nível mundial, e sim dentro do local de trabalho mesmo, tá? A internet pode ser considerada uma rede de várias redes, por serem interligadas por vários roteadores, que fazem com que computadores em qualquer parte do mundo sejam conectados à grande rede. Várias formas de conexão à internet à internet são possíveis. Analise as afirmativas. Por linha telefônica de escada é também chamado de conexão ADSL. Não, não, não. A banda larga é amplamente utilizada em diversas localidades em que a empresa telefônica exerce o papel de provedor de sistema e é conhecida como PLC. Por conexão de dados utilizadas por smartphones, conhecida por GPRS, e
Estão corretas apenas as afirmativas. A banda larga é amplamente utilizada em diversas localidades, tá? Por conexão, diversas localidades em que a empresa telefônica exerce o papel de provedor de acesso a conhecida. Conexão de dados utilizados nas smartphones, conhecidas por GPRS e EDGE, e por via satélite é uma alternativa para as localidades que não possuem outro tipo de acesso, mas esse sistema é normalmente muito caro e sua velocidade é muito boa. O grande problema é sua instabilidade. 5, tá? 3 a 4, tá? Ficou com dúvida? Volta lá. Assiste de novo essa aula, tá? Que aqui é só... Mas lembre-se, lembra-se de grifar, de ler, a interpretação de texto é isso. E lembra que na prova são 4 questões só de língua portuguesa, tá? 2 de legislação, né? O ECA, e 2 de conhecimentos didáticos, tá? Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a LDB e o ECA, tá? Um pouquinho sobre o ECA. Vamos começar de trás para frente. Segundo a lei número 8.000, lembrando quais são os artigos que a gente está vendo no ECA, tá? É o artigo 245, o 249, o artigo 56 e o artigo... Tudo aqui, meu Deus, já me perdi. Perdoa, tia. E o 232, tá? Então, aqui, vamos lá. Segundo a lei número 8.069, de 1990, o ECA, constituem crimes, exceto submeter a criança sob sua vigilância e vexame, é um crime. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação do adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, sim, crime. Registrar por qualquer meio cena pornográfica envolvendo criança, também é. Privar o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, estando este em flagrante do ato infracional. Aí não, tá? Aí ele cometeu um crime e ele tem que pagar por isso, tá? Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, a infração administrativa consiste em deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e do ensino fundamental da escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Implica no quê? Numa pena, tá? E essa pena pode se multiplicar caso ocorra novamente, tá? Se você não denunciar o caso de maus tratos ou suspeita. Então, uma multa de 3 a 20 salários mínimos de referência e aplica-se o dobro em caso de reincidência, tá? Grifa bem isso, grava bem, porque é bem importante, podem pedir na prova, tá? É da competência do comissário da Infância e da Juventude lavrar auto de infração quando constatar a violação das normas de proteção à criança e ao adolescente que tipifiquem infrações administrativas. Considerando o que foi afirmado, marque a alternativa abaixo que narra ocorrência que não justifica a lavratura do auto de infração pelo comissário da Infância e da Juventude. Então, matéria jornalística divulgada em período impresso contendo o nome da criança e que se atribua auto infracional, se justifica. A ausência de comunicação pelo médico, a autoridade competente de casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente, justifica. Hospedagem de criança ou adolescente em pensão desacompanhado, sem autorização dos pais ou responsáveis ou da autoridade judicial. Justifica. A ausência de identificação correta no neonato e da parturiente por ocasião do parto feito em estabelecimento de atenção à saúde da gestante. Não, daí não tem. O trabalho infantil é proibido no Brasil
exceto na condição de aprendiz. A condição de aprendiz vale para adolescentes a partir dos 14 anos, tá? A partir dos 14 já é considerado jovem aprendiz, tá? Marque a alternativa que contém duas afirmações corretas, estando a segunda vinculada de forma lógica à primeira. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente um ensino fundamental obrigatório e gratuito, lá na LDB. O oferecimento irregular do ensino obrigatório pelo poder público à criança e ao adolescente importa a responsabilidade da autoridade competente, tá? A Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e dá outras providências no que tange aos sujeitos do curso de desenvolvimento infanto-juvenil. O capítulo 3 traz disposições a respeito da convivência familiar e comunitária. No artigo 19, evidencia-se que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no meio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a sua convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Considerando as referidas pontuações a respeito da convivência familiar, analise as seguintes afirmativas acerca do ECA. Acerca da família segundo o ECA. A colocação em família, criança, da cidadania, o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescindível, podendo ser exercitado contra os pais ou herdeiros, sem qualquer restrição, observando o segredo de justiça. E entende-se por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além das unidades, da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais as crianças ou adolescentes convivem e mantêm vínculos de afinidade e afetividade. Então, é a 1, a 3 e a 4. Sobre o direito à liberdade, ao respeito à dignidade da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o direito ao respeito abrange a presença da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Tá? Então, e considerando o disposto do Estatuto da Criança e do Adolescente, o projeto integral à criança e adolescente, a proteção integral à criança e adolescente, analise as afirmativas a seguir. Criança, para todos os efeitos do ECA, é a pessoa que possui até o quê? 12 anos, tá? Em situações excepcionais expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado às pessoas entre 18 a 21 anos. Não. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 24 meses, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente. Não. A convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiver em acolhimento institucional será devidamente garantida. Sim, será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independente da autorização judicial. Então, a 3 e a 4. E aí, para complementar, a gente vai falar um pouquinho, tá? Aqui, ó. Os sistemas de ensino devem promover a valorização dos profissionais da educação, assegurando prerrogativas e direitos tais como
Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico, remunerado para esse fim, tá? Que progressão funcional baseada no tempo de casa, teto salarial profissional e período reservado ao estudo, tudo isso é garantido por quê? Pela Constituição Federal, tá? No que diz respeito às diretrizes esculpidas na lei da LDB, assinale a alternativa correta. Os entes federativos em regime de colaboração, eles devem promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério, tá? É obrigação. Segundo o INEP, o AVA é o quê? É um ambiente virtual utilizado em contraposição ao tradicional para designar o quê? Locais onde ocorrem situações de ensino e aprendizagem, tá? Em conformidade com o preconizado pela LDB, assinale a alternativa correta. Os currículos dos cursos de formação de docentes, eles devem ter por referência a Base Nacional Comum, a BNCC, tá? E 5, da Organização da Educação Nacional, conforme a LDB, em seu artigo 10. Os estados incumbir-se-ão, dentre outros, menos a oferecer com prioridade o ensino fundamental. Porque quem deve oferecer com prioridade o ensino fundamental é o município, tá? Agora, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, aí sim cabe ao Estado, tá? E por que que a gente está revisando? Porque lembrando, nós vamos falar um pouquinho sobre o conselho tutelar quando a gente revisar as questões da prova, tá? A gente vai lá na, nessa parte que a gente vai relacionar bem a LDB, o artigo 56 e o artigo 232, que falam justamente sobre o que compete ao conselho tutelar, no caso. E agora vamos falar, revisar um pouquinho dos conhecimentos didáticos, tá? Ainda é comum nas instituições escolares existir um desgaste do ato de planejar. Lembrando que os conteúdos didáticos estão relacionados com o PPP, com o PPC, com a própria LDB, com a BNCC, com as matérias que a gente dá aula, com o planejamento das nossas aulas, tá? Então, tudo isso. Então, ainda é comum nas instituições escolares existir um desgaste no ato de planejar. Alguns elementos comprometedores acusam essa evidência, tá? O plano é uma prática cartorial, uma exigência formal, sem repercussão no cotidiano. Sim, infelizmente. É uma prática utilizada sem espírito democrático, propiciando a participação de poucos representantes para resolver questões menores e periféricas da escola. Sim. A tendência de valorizar as ideias em detrimento da realidade, tornando-se desvinculadas das reais condições estruturais da escola e da sociedade também. E busca o resgate da necessidade de planejar por ser inerente da atividade humana. Aí não, porque a gente está falando dos elementos que estão comprometendo e desgastando o ato de planejar. Então, de acordo com o anunciado, quais estão incorretas? São incorretas apenas a 4, porque é onde que fala que de resgate da necessidade de planejar por ser para melhorar, né? O ensino e aprendizagem e aprendizado só tem sentido se
O professor se posicionar como mediador das experiências em sala de aula. Ele tem que ser um orientador, tá? Propiciar aos alunos compreensões mais profundas deles mesmos. Não, gente, quando a gente fala de aprendizagem, de ensino, a gente está falando em além, tá? O aluno, ele vai ter uma compreensão, vai aprender um pouco mais ele mesmo, sim, mas ao longo desse processo, tá? Não que o ensino, aprendizado vai fazer isso naquele momento, tá? Com o professor. Os alunos reconhecem as dimensões estéticas e éticas da atividade humana, solicitar aos alunos a realização das atividades hiperexclusivas e propor aos alunos experimentos e experiências inusitadas. Certo? Atualmente, está em voga falar em aprendizagem ativa e metodologias ativas. Em poucas palavras, o sentido dessas expressões está relacionado a colocar o aluno como protagonista da aprendizagem, construindo conhecimento em situações práticas. A aprendizagem ativa pode ser definida como atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, o leva a pensar sobre as coisas que está fazendo, tá? Nesse contexto, é incorreto afirmar que a exploração dessas características e marcas demanda reconsiderar o currículo e as metodologias que colocam o professor no centro do processo educativo e focam a aprendizagem ativa. Verdade. Criar situações de aprendizagem em que os aprendizes fazem coisas, colocam conhecimentos em ação, pensam e conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos das atividades que realizam, bem como desenvolvem estratégias cognitivas, capacidades críticas e reflexão sobre suas práticas. É importante também considerar as práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela participação, criação, invenção, abertura dos limites espaciais e temporais da sala de aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos espaços de produção do saber, contextos e culturas, acontecimento do cotidiano e conhecimento de distintas naturezas. Destaca-se como um dos desafios da educação o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução ditada pelo livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno. Aí não é a metodologia ativa, tá? A metodologia ativa é justamente sair do livro didático, deixar que o aluno conduza tudo, ele que vá atrás do conhecimento e o professor só leve ele, conduza, né? Mostre o caminho do conhecimento apenas. Dentre as diferentes metodologias de ensino em educação física, encontram-se o estilo de ensino por tarefas, que acarreta mudanças fundamentais no papel e nas atitudes do professor, uma vez que trata menos de ensinar do que ajudar os alunos a aprender. Ele passa a ser o fator humano incentivador, orientador e assessor do aluno. É o educador do plano mais significativo do termo. O aluno é colocado no centro do processo. Baseado em solução de problema, agora eu entendi. Ele passa a ser o fator humano incentivador, orientador e assessor do aluno. É o educador no plano mais significativo do termo. O aluno é colocado no centro do processo educativo. E ele passa a ser elemento ativo, formulando problemas, buscando respostas. E é isso. É a letra C. E agora, deixa eu ver se eu acho aqui. E a cereja, que a gente tem um textinho que ele vem trazendo sobre a aprendizagem significativa, e aqui ele traz, considerando as ideias e informações trazidas no texto. Vamos ler aqui. A aprendizagem significativa instaura novamente na escola uma condição fundamental da nossa busca de conhecimento. Essa condição é a do desejo, ou seja, do conhecimento como necessidade, algo que falta ser, que ainda não é nos termos pretendidos ou aceitos pelo sujeito.
No contexto da competência relacional, isso é interessante, porque o desejo supõe a devoção daquele que deseja, isto é, trabalho, compromisso, responsabilidade. Complementaridade supõe sair dos limites de onde se encontra e incluir um outro todo como parte. Marias analisa essa questão no plano do jogo como forma de ilusão, ou seja, o que anima os adversários em um jogo é a mesma ilusão, vencer. Essa ilusão corresponde ao que se chama de desejo com um argumento, ou seja, como falta traduzida em ações de busca dirigidas por um objetivo ou finalidade, ações que são reguladas por essa meta a ser alcançada. Daí a dupla condição para competências relacional, desejo e devoção. Desejo como fim ou direção, devoção como meio de instrumento, ou como quer a sabedoria popular. Quem ama, cuida. Desejo e devoção são cognitivos e afetivos ao mesmo tempo. Cognitivos porque supõe uma formulação, uma pergunta, uma hipótese ou proposição, porque supõe construção de recursos, tomada de decisão, avaliação reguladora. Afetivos porque supõe um querer, supõe a atribuição de uma significação pessoal, no sentido de que algo ainda não é para um sujeito, mas deve ser. A aprendizagem significativa supõe que se encontre eco no sujeito a quem é proposta. Daí sua vinculação com uma forma relacional de competência. A aprendizagem significativa é uma das condições defendidas por Piaget para um método pedagógico ser construtivo, significativa porque expressa essa categoria da paixão, deixar-se como sujeito a ser atravessado por um objeto. Por isso, estar envolvido, interessado, ativo em tudo o que corresponde à sua assimilação. Por isso, Piaget, ao menos com as crianças, era muito crítico ao que chamava de verbalismo da sala de aula. O verbalismo refere-se às exposições orais, explicações para crianças sobre temas que as excluem por sua natureza formal, conceitual, adulta. A consequência disso, não raro, é a presença de crianças apáticas, desinteressadas, passivas ou então agitadas, indisciplinadas e pouco cooperativas. As mesmas exposições com adultos podem ser positivas, pois esses possuem mais recursos cognitivos para relacionarem-se com essa forma de aprendizagem de linguagem. Ou seja, um adulto, mesmo que só escutando, tem recursos de pensamentos para manter um diálogo, concorda com o assunto que está sendo exposto. Considerando, então, as ideias e de grande relevância, considerando as ideias e importâncias e informações trazidas ao texto, podemos afirmar que a forma de linguagem é um elemento de grande relevância para que determinada mensagem alcance o interlocutor, tendo o conceito acerca da aprendizagem significativa, expresso no primeiro período do texto, aponta para a necessidade de busca, no primeiro, aponta para a necessária busca de conhecimento e não sua simples incorporação. Não, ele fala justamente sobre, ele tem uma forma de linguagem clara de demonstrar, de trazer o que ele quer falar, de apresentar as suas ideias, né? Em relação ao emprego das regras de concordância, vou falar de concordância, de acordo com a gramática oficial, assinale a alternativa correta. Em essa condição é a do desejo. Os termos essa e a não estabelecem concordância regular com o seu referente, estabelecem-se. Em termos pretendidos ou aceitos, há um modificador e dois números de sintagma nominal, adaptando-se ao gênero e ao número determinados. Não. Caso houvesse a intenção de realçar o termo sujeito no trecho do sujeito a quem é proposta, o termo proposta seria adaptado ao gênero masculino. Não, não é necessário. A concordância vista em crianças apáticas, desinteressadas, passivas, no terceiro parágrafo, não seria alterado caso fosse acrescentado outro núcleo ou sintagma nominal pertencente ao mesmo gênero do núcleo utilizado. Sim, se fosse colocado lá mesmo núcleo de crianças apáticas e fosse alterado para um outro núcleo
pertencente ao mesmo núcleo de desinteressadas e passivas, a gente manteria dessa maneira. Considerando a realidade, de acordo com Roxane Rojo, mestre e doutora em linguística aplicada, a escola precisa reestruturar seus processos de ensino-aprendizagem, as novas configurações que se apresentam no mundo contemporâneo e globalizado, e tomar para si a tarefa de trabalhar com esses novos modos de ver, sentir, agir e de significar o mundo e a realidade social. A afirmativa anterior, em relação ao tema explorado do texto, né, que fala lá sobre a aprendizagem significativa e tal, em relação ao tema explorado do texto, em análise, pode ser vista como um debate de caráter contrastivo, mais desafiador. Não, ela não está debatendo, ela está expondo o tema, tá? Ultrapassada para a prática do ensino-aprendizagem, pelo contrário, muito atual, passível de reestruturação para que não haja rupturas. Não necessariamente pode haver rupturas, sim. A atual demanda que evoca e confirma o quê? Essas ideias discutidas, tá? O verbalismo refere-se às exposições orais, explicações, a última da parte de língua portuguesa, tá? Perdão, gente, não tem os zetas. O verbalismo refere-se às exposições orais, explicações para crianças sobre temas que as excluem por sua natureza formal, conceitual, adulta. Terceiro parágrafo. A justificativa para o uso do acento grave, indicador de crase, no trecho destacado anteriormente, é a mesma vista em, vamos lá, ele está mostrando aqui o trecho, o verbal exposições orais, tá? Não é uma explicação. Para crianças sobre temas que a justificativa para o uso do acento grave, indicador de crase, no trecho destacado anteriormente, ela é a mesma vista, me referi, sabe, tendo em vista que o projeto havia sido finalizado, tá? Então, aqui ele está fazendo uma explicativa, tá? Então, esse sentido, mesmo sentido que esse aqui. O verbalismo refere-se às exposições orais para crianças sobre temas que as excluem por sua natureza formal, conceitual e adulta, tá? Agora vamos falar um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que ele vem expondo ela de 9 anos, ela é aluna do ensino fundamental. Nas últimas semanas, ela chegou atrasada para as aulas, fisicamente machucada e abatida. Não se concentra e não quer falar sobre o assunto com a professora. Considerando a situação hipotética, a quem a direção do estabelecimento de ensino deveria informar? A Polícia Militar? Não. Ao Ministério Público? Não. À Secretaria Municipal de Saúde ou congênero? Não. Ao Conselho Tutelar, tá? Lembra lá do artigo 56 e do 232, tá? Rafael, 8 anos, foi constrangido várias vezes publicamente pela diretora do colégio onde ele estuda. Ele não quer mais voltar às aulas, considerando que o fato ocorrido constitui crime contra a criança. Assinale a alternativa que apresenta a pena correspondente. Então, detenção de 6 meses a 1 ano. Não, detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Devido, lembra disso, de constrangimento e detenção de 6 meses a 1 ano. Quando você omite os maus tratos, é uma multa de 3 a 20 salários mínimos. E se você omitir de novo, você paga o dobro, tá? Conhecimentos didáticos. Em um ensino tradicional, baseado na transmissão de conteúdo, o estudante tem uma postura passiva diante dos processos de ensino e de aprendizagem, tendo a função de receber e absorver uma quantidade enorme de informação apresentada pelo docente. Muitas vezes, não há espaço para o estudante se manifestar e se posicionar de forma crítica. Em oposição a isso, ao desenvolver práticas pedagógicas norteadas pelas metodologias ativas, a gente acabou de ver isso, o estudante passa a assumir uma postura ativa, exercitando uma atitude crítica e construtiva que fará dele um profissional melhor preparado. Com base na citação e ainda considerando o desenvolvimento da autonomia e motivação dos alunos, pode-se afirmar que o professor, ele deve usar linguagem formal? Não.
Nutrir os recursos motivacionais para o estudo de determinado conteúdo dos alunos, não, deixa cada um no seu ritmo. Reconhecer e aceitar as expressões de sentimentos, essas são as regras das metodologias. O planejamento está previsto pela Lei das Diretrizes e Bases, a LDB, como sendo responsabilidade da instituição de ensino, junto com seu corpo docente, que, por sua vez, tem como incumbência não só ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidas, mas também participar de forma integral por períodos dedicados ao planejamento, além de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino a qual ele pertence. Acerca do exposto, e ainda considerando dois importantes documentos, o PPP, Projeto Político Pedagógico, e a Proposta Pedagógica Curricular, a PPC, analise as premissas que tratam da relação entre ambos, tá? O PPP, ele norteia o trabalho educativo proposto pela instituição de ensino como um todo, trazendo no seu marco operacional a PPC, que expressa a forma como as concepções assumidas coletivamente serão efetivadas na prática pedagógica. Os fundamentos conceituais, metodológicos e avaliativos de cada componente curricular ou área do conhecimento, elencados na matriz curricular. E o PPP, ele estabelece diretrizes básicas de funcionamento e de organização da escola, sempre integradas às normas comuns da rede ou do sistema a que pertence no sistema nacional, tá? A base para a elaboração da PPC é a matriz curricular, com sua parte, é a BNCC, tá? Não, nada de matriz. E da parte diversificada do flexível. O PPP tem em sua estrutura os encaminhamentos metodológicos, os recursos didáticos, os instrumentos e os critérios. Não. Então, é a 1 e a 2 apenas, tá? E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha saído som agora, tá? Então, essa foi a nossa revisão geral, tá? Eu já vou colocar, vou subir. Lembrando, qualquer dúvida, querendo ter acesso a essas quinas, disponibilizar, vocês já recebem acesso a todo o conteúdo, seja das apostilas, seja do grupo de estudo, tá bom? Então, um grande beijo. Espero que esse conteúdo seja bom para vocês, tá? Eu fiz um compilado de tudo. Não fiz como eu pretendia, porque eu achei que ficaria muito exaustivo, mas eu recomendaria que você, que me acompanha no YouTube, que você maratone todos esses vídeos, tá? Eu espero que você tenha feito resumos de tudo isso que eu fui passando, tá? E que você tenha uma boa prova, tá bom? E os próximos dois conteúdos que eu vou postar vai ser justamente sobre dentro dos conteúdos de ciências e biologia, tá? Que são específicos da minha área. E se você quer receber a sua prova específica, para você poder refazer, para você poder, né, compreender melhor, revisar esses conteúdos, me chama que eu posso te fornecer. O valor é bem baixo também, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.